A paz seja convosco, amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Juliana da LVV Church e hoje eu gostaria de contar um testemunho de algo que o Senhor realizou, na minha vida e na vida da minha família. Eu me casei alguns anos atrás e eu tinha um desejo de ter filhos, E o que aconteceu? Depois de 3 anos mais ou menos, nós decidimos ter um filho e tudo mais. E aí chegou um ponto, eu engravidei, foi aquela festa, aquela alegria, aquela comemoração, porque era algo que era muito desejado, era algo que era muito esperado, E o que aconteceu nos primeiros meses foi tudo uma bênção, foi algo maravilhoso que o Senhor estava fazendo nas nossas vidas. Nós estávamos muito alegres, todos os familiares, os irmãos, estavam todos muito alegres, E em um dado momento, quando eu cheguei mais ou menos no 7º mês de gestação, eu fui fazer um exame de rotina. Eu fui fazer o exame de ultrassonografia. E naquele dia eu lembro que eu estava muito feliz, eu estava muito contente, Porque era um sonho sendo realizado ali, E eu estava de 7 meses, então estava cada vez mais próximo, De eu ter o meu filho. E ali eu fiz aquele exame, eu estava super empolgada, eu fui até com a minha mãe fazer aquele exame, E quando eu cheguei lá, a médica falou assim para mim, peraí, tem alguma coisa de errado. E quando ela me falou aquilo, que havia alguma coisa de errado, eu fiquei assim muito preocupada. Na hora o meu coração ele ficou muito entristecido, por conta daquilo, porque a gente não espera isso, A gente estava super feliz e de repente sabendo que tinha alguma coisa de errado, alguma coisa que não estava bem, Então o que aconteceu? A médica disse assim para mim, olha, o seu filho ele tem hidrocefalia. E eu não sabia na época o que era aquilo, A gente não tinha nem noção do que era aquilo. Ela simplesmente falou assim, o seu filho tem algum problema, ele tem hidrocefalia e você precisa procurar a sua médica, para que ela venha te orientar o que você vai fazer. E ali eu saí daquele exame, eu saí daquele consultório muito abatida, muito abalada, eu só chorava demais, sem entender o que era tudo aquilo. E eu lembro que eu estava retornando para minha casa e quando eu entrei dentro da van para eu ir embora, para minha casa, eu comecei a digitar no celular mensagem para mandar para os irmãos, que a gente tinha os irmãos, de oração e tudo mais. E ali eu comecei a mandar, a escrever a mensagem. E no exato momento que eu estava escrevendo a mensagem, o Senhor ele disse assim para mim: não faça isso, você não vai falar para ninguém, Então naquele momento eu apaguei toda a mensagem, aos prantos eu estava muito triste, muito desolada, mas eu não escrevi, não enviei mensagem para ninguém. Eu fiz de acordo com aquilo que o Senhor tinha determinado sobre a minha vida, Então chegando em casa, o Senhor permitiu que eu contasse, para os nossos pastores, pastor Orestes, pastora Vilma, e ali eles oraram, por nós. A pastora ela colocou as mãos na minha barriga e ela falou assim: os médicos eles são inventores de mentira, o seu filho ele é curado, o seu filho não tem nada, o Miguel ele não tem nada. E ali, irmãos, foram passando dias e dias e dias, algumas semanas, e eu totalmente abalada, totalmente arrasada, eu não podia contar nada para ninguém porque o Senhor não havia permitido com que eu contasse, Então assim, foram dias muito difíceis. Então o que aconteceu? Um período depois, eu fui novamente passando com os médicos, a minha médica ela me encaminhou para eu ir para o hospital lá de Campinas, porque lá era um hospital especializado que só tratava de doenças assim, de doenças muito sérias, muito graves. Então eu fui indicada para ir lá para Campinas, eu consegui uma vaga lá e eu fui até lá, E quando eu cheguei lá, irmãos, foi uma cena assim terrível, porque a cena era de você ver pessoas muito doentes, pessoas muito enfermas, pessoas passando por situações muito difíceis. Foi algo assim terrível de se ver. E o Senhor preparou com que eu estivesse naquele lugar, para que eu passasse por aquele período, por aquele processo. E eu lembro que quando eu entrei na sala para fazer um exame mais elaborado, um exame mais específico, para saber de fato tudo que o meu filho tinha. Quando eu cheguei na sala para fazer aquele exame, tinha 7 médicos dentro da sala, Meu esposo ele ficou em outra salinha lá aguardando e somente eu entrei naquela sala. Então eu fiquei mais ou menos mais de 1 hora naquela sala sendo examinada, eles fazendo vários ultrassons na minha barriga, de várias posições, de várias formas, para tentar analisar, e ver o que de fato meu filho tinha.
E aí, quando acabou toda a análise, né, cada médico fez o seu exame, né, em mim, e cada médico teve ali a sua conclusão do exame, né? E depois de tudo aquilo, eles conversaram entre si e chamou eu e meu esposo para conversar. E ali eles falaram assim, que o que o Miguel tinha, o que o meu filho tinha não era hidrocefalia, mas que era o quê? A genesia do corpo caloso, que ele não tinha a ligação entre o lado direito e o lado esquerdo do corpo, né? Então isso poderia acarretar inúmeras coisas, né? Ele poderia não andar, não falar, poderia ficar numa cadeira de rodas, né? Poderia ser como vegetando, né? A vida inteira, num estado vegetativo, inúmeras coisas eles falaram pra gente. E eles falaram assim que poderia ser alguns tipos de doenças, né? Síndrome de Edward, que era aquelas que talvez ele iria nascer e que imediatamente ele já iria morrer. Poderia ser síndrome de Down, poderia ser inúmeras doenças que pudessem ter causado isso, né? E ali ela falou o que para mim? Ela falou assim, dá pra gente fazer uma punção no seu cordão umbilical, porque a partir disso a gente vai conseguir saber o que de fato é, saber que doença é. Só que você corre o risco, né, de da sua bolsa estourar e você acabar tendo já o seu filho precoce. E no estado em que ele está, seria muito ruim, eu estava de 7 meses, né? Então seria horrível essa situação, porque poderia acarretar inúmeras coisas, né, sobre a vida dele. Então ali nós decidimos não fazer aquele exame, nós assinamos um termo e voltamos novamente para nossa casa. E ali, irmãos, foram semanas horríveis, né? Eu passei por várias coisas ao longo da semana, eu tive que ser afastada do meu trabalho, né? Porque eu com 7 meses eu já estava com dilatação, né? Eu já estava com 3 dedos de dilatação, então eu precisava ficar em repouso absoluto. Então eu saí da minha casa, porque os irmãos que nos conhecem sabem, a gente mora em chácara, mora mais afastado da cidade, né? Então ali eu tive que ir para a casa da minha mãe, eu tive que ficar aquele período lá na casa da minha mãe, que era mais ali no centro da cidade, caso eu precisasse de alguma coisa, né? Caso eu precisasse de algum hospital, eu estava mais perto ali. Então, eu fiquei sem emprego, né? Eu tive que sair, me afastar do meu emprego, eu tive que afastar de vir para a igreja. Por quê? Porque eu não poderia estar na igreja, porque como a igreja é longe de onde nós moramos, longe dos hospitais de lá, então não teria como eu vir, porque se caso acontecesse alguma coisa, seria muito, muito ruim, né? Então, assim, foi um período que eu digo assim, que eu fiquei de caverna. Foi um período que Deus precisava ali tratar comigo, tratar na minha vida. Sabe, foi um período muito difícil, né? Eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei sem ir para a igreja, eu fiquei sem a minha casa, né? Eu fiquei ali vivendo uma vida muito diferente da que eu estava acostumada, da que eu estava habituada a viver. E o que aconteceu? Foram passando semanas, né? E naquela época eu até tinha convênio, mas o convênio ele não iria cobrar, ele não ia cobrir, né, o parto. Então eu fiquei indo de hospital a hospital, ia de cidade em cidade, não tinha nenhum hospital que pudesse me socorrer, que pudesse, né, fazer o meu parto. Então, por quê? Eles diziam assim que o Miguel ele iria nascer e logo que o Miguel nascesse ele ia precisar de um hospital que tivesse um neurocirurgião pediatra e que também tivesse uma UTI neonatal, né? E lá na redondeza onde nós moramos, né, lá não tem nada disso. Então foi muito difícil, eu fiquei indo para outras cidades, para Bragança, para Franco da Rocha, eu fui para inúmeras cidades procurando uma vaga e eu não tinha, né, não tinha nenhum hospital ainda adequado que pudesse receber, né, que eu pudesse fazer o meu parto. Então, irmãos, foram dias assim terríveis, foram momentos agoniantes em que eu passei, né, foram momentos assim extremamente duros, né, mas que assim, todos os dias eu chorava, todos os dias eu ficava aos prantos, porque eu ia, né, na consulta, recebia notícia ruim. Em todas as consultas que eu ia, eu recebia notícia ruim. Teve uma consulta que eu fui, a médica ela disse assim para mim: mãe, você tem que entender que o seu filho ele tem problema. Você tem que entender que o seu filho ele não vai ser como as outras crianças. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Né? Ela falou muito séria, sabe? Assim como se o meu filho ele fosse um objeto, como se o meu filho não fosse nada. E ali o que aconteceu, irmãos? Eu fui indo de hospital a hospital e tudo mais, e eu cheguei aí que o médico disse assim para mim:
você não pode ter filho normal, porque eles diziam que a cabeça do Miguel era grande, então não teria passagem. E eles também diziam que eu não poderia ter parto cesárea, porque se eu tivesse o parto cesárea, eu poderia perder o meu útero, que eu iria perder o meu útero. E aí, o que Satanás ficava falando na minha mente? Que eu ia ter um filho com problema e que eu não ia poder ter outro. Então aquilo era algo que ficava me consumindo, era algo que ficava me entristecendo dia após dia. E assim, como eu fiquei afastada durante alguns meses da igreja, né, por conta disso, foi muito difícil, porque eu não podia vir, eu não podia contar para os irmãos o que estava acontecendo, era só eu e Deus. Era um momento em que só eu e o Senhor estavam ali. Era um momento em que o Senhor, Ele queria tratar dentro de mim. Irmãos, foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o momento mais terrível da minha vida. Mas também foi o momento em que mais o Senhor falou comigo. Não havia um dia que eu não chorasse, mas também não havia um dia que Deus não falasse comigo. Não havia um dia que Deus não tratasse dentro de mim. E foi algo assim extraordinário, tudo que o Senhor fez, né? Então ali foram passando os dias, semanas, e chegou perto do Miguel nascer. E eu ainda não tinha um hospital. E no dia em que ele ia nascer, né, não estava nada programado, eu estava em um hospital, lá num posto de saúde lá da minha cidade, esperando ser encaminhada para um outro lugar. Eu estava lá desde de manhã, fiquei lá até a tarde, né, sentada com a barriga enorme e já com as contrações, começando a sentir as contrações, e ali, para a glória do Senhor, eles conseguiram, né, uma vaga para mim no hospital em uma outra cidade. Ali eu fui de ambulância, cheguei lá, né, resumindo um pouco a história. Quando foi 10 horas da noite, né, eu fui lá para a sala para fazer a cesárea. E eu lembro que quando eu cheguei lá naquela sala, tinha muitos médicos lá, estavam toda a equipe já preparada para levar o meu filho assim que ele nascesse, para levar o meu filho para fazer a cirurgia, né, e tudo mais. E eu lembro que a gente sabe, né, que quando é o momento de nascimento, é um momento de muita alegria, é um momento de muita festa. Mas naquele momento, para mim era um momento assim de angústia, era um momento assim de pavor, porque eu não sabia o que ia acontecer de fato. Eu lembro que as pessoas me mandavam mensagem assim, falavam assim: Ju, me manda foto quando ele nascer. E Satanás ficava na minha mente: como que você não vai mandar foto do seu filho? Seu filho tem problema, sabe? Como que eu ficava pensando assim: como que eu vou mandar uma foto do meu filho nas circunstâncias, né, que todos dizem? Porque assim, queridos, no meu coração eu sabia que Deus iria fazer, que Deus tinha o poder de fazer. Eu não tenho dúvidas, nunca tive dúvidas do poder de Deus. Mas a questão, né, em que eu tratava assim no meu interior era se eu era merecedora que o Senhor fizesse isso na minha vida. Se eu era merecedora de fato que o Senhor ele realizasse isso em minha vida, né? O pastor Daniel, ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus operaria o milagre na vida do nosso filho. Mas em mim ficava essas coisas porque eu recebia as notícias, porque eu recebia, né, tudo aquilo que os médicos falavam. Então, para mim era muito difícil ouvir tudo aquilo. E aí, irmãos, chegamos no dia, né, estava lá na sala, toda a equipe preparada e aquele medo, né, daquele momento. E eu lembro que né, eles fizeram lá a cirurgia e tal, e tiraram o Miguel, e eu ouvi o chorinho do Miguel. E ali eles levaram o Miguel por um momento, né, afastaram um pouco de mim. E ali eles começaram a medir a cabeça, a fazer inúmeras coisas. E eu naquela aflição com medo, sabe? Porque eu não sabia nem se eu iria ver o meu filho. Eu não sabia nem se eu ia poder ver o meu filho. E naquele momento, eles foram, depois de alguns minutos, eles trouxeram o Miguel para mim. E quando eu vi o Miguel ali, eu comecei a chorar, porque eu vi o poder de Deus na vida dele. Eu vi as mãozinhas dele perfeitas, eu vi os pezinhos dele perfeitos, eu vi a cabeça dele perfeita, eu vi tudo perfeito. Tudo que os médicos diziam que ele ia ser, né? Ali eu estava vendo outra coisa. Ali eu estava vendo o poder de Deus, a majestade de Deus, a glória do Senhor, né? Então, queridos, aquele momento foi um momento assim que eu só chorava de muita alegria de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. E aí o que aconteceu? Eu fui, né, para a sala depois do pós-operatório e eu fiquei ali esperando a anestesia, né, passar. E ali eles colocaram o Miguelzinho do meu lado, né?
E o nosso medo era de que o Miguel ele fosse levado para a cirurgia, para a glória do Senhor. Ele não fez a cirurgia, ele foi levado para o hospital comigo. Ele ficou lá no quarto comigo, ele ficou todo momento no quarto comigo, né? Durante 3 dias nós ficamos lá. Foi feito inúmeros exames nele e tudo mais. E ali eu fiquei maravilhada com tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. E eu lembro que no dia da alta, né, eu com meu filho, com todos aqueles mega exames que fizeram nele, né, o médico ele olhou assim para mim e falou assim: mãe, se prepare porque agora a sua luta vai começar, né? E ali eu fiquei em choque, né, porque assim, aonde eu moro não tem recurso, onde eu moro não tem nada assim, né, que pudesse atender o meu filho especial. Então ali eu fiquei, né, meio angustiada, mas eu estava vendo ali o poder do Senhor. E quando eu fui para casa, queridos, nas primeiras semanas eu ficava vendo, sabe, aquilo que os médicos falavam. Mas depois o Senhor ele confirmou no meu coração de que de fato meu filho havia sido curado, né? E ali passou um tempo, acho que uns 2 meses mais ou menos, ele foi fazer um outro exame, né? Ele foi fazer um ultrassom na cabeça, né, no crânio. E ali quando nós chegamos lá, fez o exame e tudo mais, aí o médico falou assim, apareceu aqui um pedacinho, né, do corpo caloso, da ligação entre o lado direito e o lado esquerdo. Só que o médico falou assim, mas não tem como, né, nascer do nada. Ou a pessoa já nasce, ou não nasce, ou nasce sem, né, ou nasce com ou nasce sem, não tem como surgir no meio do caminho. E o do Miguel apareceu um pedaço do corpo caloso, um pedaço dessa ligação, né, do lado direito com o lado esquerdo do cérebro. Então ali o Senhor já confirmou meu coração, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completar. Né? Então, irmãos, depois daquele dia, né, ainda o Miguel ele fez alguns outros exames, ele passou por fisioterapia, sem necessidade alguma, porque meu filho não precisava de nada disso, né? Então, chegou um dado momento em que eu e o pastor nós decidimos que a gente não ia mais fazer exame algum nele, de que a gente não ia mais passar em neurologista, em neurocirurgião ou qualquer outra coisa que fosse. Por quê? Porque eu não precisava que o médico me dissesse que meu filho estava curado, porque o meu Deus já tinha dito que meu filho estava curado. Eu não precisava de um pedaço de papel para saber que meu filho estava curado, para saber que meu filho era um milagre de Deus, né? Então, queridos, o Miguel ele foi crescendo a cada dia e tudo, absolutamente tudo que os médicos falavam que ele não faria, ele começou a fazer. Com 1 ano ele começou a andar, né? E a falar, e a correr, e a fazer tudo, né? Então assim, tudo que os médicos falavam que ele não ia fazer, que ele não ia ter coordenação, né, com um lado com o outro, que ele não ia ter muita percepção, que não ia ter isso e aquilo, né? Porque eles falavam assim que o Miguel ia ser ia estar em um estado assim vegetativo, sabe? De todas as coisas as doenças que eles falavam que o Miguel tinha. Mas eu creio que o Senhor curou de todas, porque, queridos, quando a gente olha os exames, consta, né, todas as coisas que tinham ali, nos exames consta, mas o Senhor Deus é tão poderoso que Ele curou. Ele curou, Ele libertou, e hoje meu filho ele é totalmente curado, meu filho é totalmente sarado, né? Hoje ele corre, ele fala demais, ele brinca demais, ele tem uma saúde, né, que vem de Deus mesmo, que é algo de Deus. E assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor, né? Eu creio assim que tudo isso que eu passei, todo esse processo doloroso que eu passei, né, nesses meses difíceis que eu passei, foi para que Deus moldasse a minha vida. Na verdade, tudo aquilo não tinha nada a ver com meu filho, não tinha nada a ver com o Miguel. Era eu que precisava ser tratada, era a minha vida que precisava ser tratada, né? Como eu já disse algumas vezes na igreja, eu estava na igreja já por alguns anos, eu fazia vários trabalhos na igreja, mas eu ainda não tinha uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida assim inteiramente diante do Senhor, sabe? Viver inteiramente para Deus. E naquele momento foi um momento que Deus me pegou de jeito, né, para mostrar assim que não é a minha vontade, que não é o meu querer, mas é a vontade que é o querer dele, né? Porque a minha vida era toda regrada, eu sabia tudo que eu ia fazer e como eu ia fazer e a forma que eu ia fazer,
os meus dias, a semana já era toda programada das coisas que eu iria fazer. E o Senhor me fez parar tudo ali naquele momento, né? Me fez ficar ali naquele momento de caverna, naquele momento de dor. Para quê? Para que eu fosse tratada, para que Deus mostrasse para mim que a minha vida não é governada por mim, mas que a minha vida é governada por Ele. Que a minha vida não é segundo as minhas escolhas ou aquilo que eu acho que tem que ser, mas que a minha vida é de acordo com o que o Senhor, Ele quer fazer. Amém, queridos? Foi um momento muito doloroso, foi um momento muito difícil, mas foi o momento em que Deus mais me tratou e foi o momento em que eu mais me aproximei do Senhor. E se hoje eu sou quem eu sou e se hoje eu estou onde eu estou, foi porque o Senhor, Ele tratou, foi porque o Senhor, Ele me moldou, foi porque o Senhor transformou totalmente a minha vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque muitas vezes a gente fala, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Realmente ela é. Mas não só quando tudo vai bem, mas quando também tudo não vai bem. A vontade do Senhor, ela permanece boa, perfeita e agradável. Porque essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade do nosso Deus. Amém? Então, assim, queridos, eu não sei o que você está passando na sua vida, né? Mas tudo aquilo que nós enfrentamos, todos os processos da nossa vida, todas as tribulações, né, todas as circunstâncias difíceis que a gente enfrenta na nossa vida, não é para nos fazer parar, não é para nos fazer, né, estagnar, não é para nos destruir. É para que a gente venha ficar firme diante do Senhor, é para que a gente venha se apegar mais a Deus e que a gente venha viver uma vida inteiramente para o Senhor. Então, assim, de verdade, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Porque talvez se não fosse isso, eu não teria me aproximado tanto assim do Senhor, eu não teria vivido uma vida agora, né, de intimidade com Deus, uma vida de renovação com o Senhor dia após dia. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque tudo que Ele faz é perfeito, amém, queridos? E eu gostaria de deixar um versículo com vocês, amém, que se encontra no livro de 1 Coríntios, o capítulo 2 e o versículo 9, amém? Que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, amém? Então, assim, você não tem ideia daquilo que o Senhor, Ele tem para realizar na sua vida, né? Você não consegue nem imaginar aquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida. Então espere no Senhor, confia no Senhor, porque tudo Ele fará. O nosso Deus, Ele é perfeito e Ele age com perfeição em todas as situações, em qualquer situação. Amém, queridos? Então esse é o testemunho daquilo que o Senhor operou na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu filho, porque a cada dia que eu olho para Ele, eu vejo o milagre do Senhor. Né? Todos nós temos uma marca de Deus nas nossas vidas, de algo que o Senhor transformou, de algo que o Senhor renovou, de algo que o Senhor curou, libertou. E o Miguel, eu vejo ali a marca do amor de Cristo na vida dele. Então, todas as vezes que eu olho para ele, né, eu vejo Jesus, eu vejo o poder de Deus, eu vejo a glória de Deus, eu vejo a majestade do Senhor. Então, eu só tenho a louvar e a engrandecer a esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Então esse é o testemunho, né, daquilo que o Senhor, Ele operou na minha vida, né? E eu creio que também Ele operará na sua vida. Amém, amados? Um grande beijo para vocês, fiquem na paz e amo a todos com o amor de Jesus. Amém? Deus abençoe.